Gente, eu tô amando, tô dando uma aula aqui, era um intervalo, eu crio ele de perguntas, porque eu amo história, enfim, a gente está falando sobre a questão urbana, a transformação urbana no Brasil, como é necessária. E não é claro, eu creio, para a maioria de nós, qual é o nosso papel nisso tudo. E é por isso que nós estamos fazendo esse programa, tentando trazer essa consciência. Não adianta, é devagar, é com conhecimento, é com informação. Isso nos empodera, isso nos faz entender qual é o nosso lugar nesse quebra-cabeça. Eu amei a ideia do Rolê Carioca, que é um movimento... Com que frequência que você faz? Mensal, que você disse? Isso, o Rolê Carioca é mensal. Sempre no último domingo de cada mês, 9 horas da manhã, nós temos uma página no Facebook chamada Rolê Carioca. Que então, algum turista que vier pela cidade quiser acompanhar uma aula de história no local... inteiramente que top. E tomara que se inspire pessoas, outros professores de história e amantes, enfim, da cultura pelo Brasil afora, de fazerem a mesma coisa, que é uma coisa muito legal. A deixa para esse bloco foi justamente a questão das cidades, né, brasileiras, a nossa própria identidade e a questão, mas antes disso, a questão realmente de ficarmos apenas correndo atrás dos problemas já, das ocupações desordenadas, indevidas, enfim, muitos lugares ainda sem saneamento básico, malmente com água e energia elétrica, ainda tem água e energia, mas é muito gato, não sei como é que vocês chamam aqui, é gato também, gato. É gato em todo o Brasil, né? Mas, enfim, no nosso tempo, e que passos vocês veem sendo tomados aqui no Rio e, de repente, em um plano mais nacional, no sentido de passar a régua e dizer, bem, até agora, mas tudo que surgir de novo daqui em diante vai ser nesse padrão. Existe alguma coisa acontecendo assim ou... Existe, Rebeca. É importante a gente destacar assim, que o planejamento, a gente tem várias etapas, a gente planeja. Eu falei tudo isso, ela usou uma palavra, planejamento. Não, você já tinha usado antes, você já tinha mencionado. Então, a gente tem planos. A gente pode dizer que é o seguinte, você tem um plano, você tem um projeto, e você parte para a execução, né? Você tem a ação imediata. Então, nós temos muitos planos e muitas frentes para partir para executar. Muitas vezes, as coisas meio que não acontecem. Isso demanda muita verba. Você vê uma cidade com a pluralidade assim, de questões do Rio de Janeiro, com muita riqueza e muitas questões a enfrentar, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que assim, esse momento é o momento da mobilidade, de enfrentar essa questão. Justamente, a cidade cresceu muito e tem uma geografia que cria... O transporte é um desafio para qualquer cidade. Para qualquer cidade, você vai crescendo, vai ampliando suas fronteiras, você tem que vencer distâncias e aproximar moradia, emprego, criar... E oferecer um transporte digno para todos e tirar tanto carro da rua, que se tiver um transporte bom, menos pessoas na rua, exatamente. Então, você vê que para o Rio de Janeiro, então, com as barreiras naturais, é mais complicado ainda. Então, você... Assim, tem corredores, tem verdadeiros gargalos para você atravessar, para conseguir se distribuir de um bairro a outro bairro, uma região da cidade, uma zona, aqui chamam por zona sul, zona oeste, zona norte. Você tem verdadeiros gargalos, ruas que acabam concentrando muito, um sistema viário muito pesado. A gente tem o metrô... coisinha, intercorrência que ocorrer ali, dá um nó na cidade. Exatamente, a gente tem o transporte, né, ferroviário, mas transporta muita gente, mas mesmo assim... Não é suficiente, porque o Rio também atrai pessoas de outros municípios, né? Então, falta no Rio, sempre faltou ligações transversais que ligassem, assim, esses eixos de transporte, né? Então, planos, a gente tinha planos de circulação viária. Você vê, o mesmo metrô tem um plano... Parece que está começando a acontecer. Sim, exatamente. Essas coisas que ficaram no papel... é um projeto exatamente. Fantástico. Já está no papel há muitos anos. Faltava fazer. Então, agora está sendo feito. Então, a gente corre atrás? Corre. Você desembarca no Galeão, na sua frente, quando você sai do desembarque, lá está o BRT. E ele... Agora, gente, é que eu coloco uma pergunta, daí surge outra. Mas sim, Rodrigo, o que tu tens aí? Posso já engatar logo na próxima? Não, como é que pode, fica essa questão, por exemplo, o que acontece, do BRT? O olhar do historiador, só um pontinho, o olhar do historiador, ele vai ser sempre o que acontece. Você precisa perceber uma cidade em que muitas vezes ela tem prioridades confusas. E por essa cidade ter prioridades confusas, você acaba tendo
Um exemplo só curtinho. Você pensar, por exemplo, que o Brasil traz de Barão de Mauá e de Dom Pedro II a lógica de uma estrutura que valorizava as suas estradas de ferro, e durante o governo de Juscelino Kubitschek foi claramente abandonado todo o projeto das estradas de ferro para um investimento... Pagamos caro por isso hoje. Para a forte presença de um fordismo e a garantia, não, vamos abrir estradas, a estrada é a modernidade. E aí você não cria identidade, não cria mobilidade, cria dificuldade, que depois tem que ser resolvidos em gargalos que já são inacreditáveis. Exatamente. E são seculares, vamos dizer já. Uma rede de bonde muito rica, fantástica. Né? E aí o que acontece? Os bondes... São Francisco, na Califórnia, por exemplo, preservou. Gente, é belo, é bonito, funciona. Pois é. E aí os bondes, quando você vê todas as campanhas, no momento em que ele é retirado, campanha era o bonde atrasa a cidade, Lisboa o bonde atrapalha ainda os carros. E se hoje você pensar que, na verdade, não era o problema da rua, era o problema da maneira como o transporte acabava sendo executado. Você citou Lisboa. Lisboa é um bom exemplo, porque tem bonde, tem ônibus, tem metrô, tem todos os sistemas coexistem. Gente, é perfeito. E aí você vê a Bahia conseguindo, para fazer as suas primeiras obras de metrô, um processo lento, amarrado, antigo, com Salvador chegando agora e tendo todas as dificuldades que vai enfrentando. Você ter uma utilização ruim das navegações de cabotagem de toda a região norte, quando aquilo são estradas fantásticas. Verdade. São vias naturais, fluviais. Isso me leva justamente ao que eu ia perguntar, que é a questão de modelos que são estabelecidos numa cidade. Por exemplo, eu acho que provavelmente a primeira cidade que usou um sistema que seria semelhante ou que me lembra, me remete, não sei nem se é a BRT que chama lá, mas, por exemplo, eu sei que tem o BART em São Francisco, que funciona muito bem, mas, por exemplo, Curitiba, no Brasil, foi usado como um modelo. Daí, olha aquilo, vamos fazer igual. Como é que fica essa questão de você copiar um modelo de outro lugar do mundo, ou até mesmo de outra cidade do Brasil, e daí, porque, por exemplo, na nossa cidade foi implantado, foi construída uma via de BRT, está funcionando? Não, ainda não. E já causou muito transtorno. Por exemplo, aqui no Rio causou muito transtorno, mas está funcionando. Então, entendeu? Então, como é que é isso? Esse planejamento de algo que se faz, se gasta. E eu não estou aqui para te criticar, para nada de nenhuma autoridade, eu acho. Mas, enfim, como é que é isso? Estão havendo ações agora que eu acho que vai engatar. Mas você está entendendo? Já se foram aí 6, 8, 10 anos de transtorno e sem efetivamente ter um resultado. Assim, é você pensar que o grande problema, justamente como você falava, boa parte dos projetos existem, tem 50 anos. Aí você vai executar esse projeto, quando ele sai do papel, e o exemplo do BRT, por exemplo, da Zona Oeste é isso, ele já sai, obsoleto, não é que ele sai defasado, ele sai já abarrotado, ele já sai precisando de mais fora ele. Entendi. E aí... porque, olha só, as vias foram projetadas, na época, como o Rodrigo falou, 50 anos atrás, tinha aquela reserva de terra para fazer um corredor ali. A gente chama, lá na nossa secretaria, nós trabalhamos com projetos de alinhamento, quando você projeta uma via, mesmo que a via não tenha aquela determinada largura. É igual a América, ela só tinha aquele pedacinho, mas depois quando você projeta um alargamento futuro, as pessoas sabem, à medida que os imóveis forem se renovando, eles vão dando aquele afastamento. Então, o BRT foi projetado numa via que tinha um projeto de 30 metros. Na época, 30 metros era suficiente. Hoje em dia, você trabalha com outra necessidade. Você tem, a população cresceu muito, você tem uma demanda de calçada, muitos condomínios surgindo com um monte de gente. Exatamente. Aí você trabalha pista seletiva para BRT, tem a pista dos demais carros, tem ciclovia, que hoje é importante você ter, você prevê um sistema, uma rede de cicloviária, e isso tudo na mesma caixa de rua. Então, você tem que projetar para mais, aí não é assim, é perder de vista. Mas ainda que a população tem que ter paciência, a gente ouve, por exemplo, essas histórias de mudança e de transformação, e para muitos elas causaram imensa alegria, para outros causaram revolta, muita gente morreu, teve revolta, briga, não, você não vai derrubar isso aqui, não vai tirar isso aqui, e no entanto, quem goza hoje daquilo já, de alguma forma, meio que vencido, não sendo suficiente, mas, enfim, vendo que trouxe benefício, no entanto, não imagina a briga, os embargos,
tudo que aconteceu para que aquilo, de alguma forma, pelo interesse de alguém, que não houvesse aquela mudança. Quer dizer, até isso é uma batalha, né? Você imagina, o Vargas, na hora que ele vai abrir, na hora que está sendo toda discutida a presidente Vargas, ele tem que enfrentar dois problemas. Que é a principal via do centro do Rio de Janeiro. Principal via do e centro ela é do Rio de longa, Janeiro. né? Ela tem vários Ela quilômetros. É longa e ela tem um número de pistas de rolamento que, quando foi construído, era absurdo. Foi acusado de estar desperdiçando dinheiro público naquela questão. Tem foram quadras e mais uma parte dela ainda tem um Exatamente. canal no meio, não tem? Tem uma expulsão de uma população com uma dificuldade de um projeto paralelo. O que acontece? Sem projeto, a pessoa fica sempre com a impressão de que ela está sendo usurpada. O projeto é fundamental justamente por conta disso, para que você possa dar... Não falta mais discussão do projeto com a população, mais conhecimento? Esse movimento, ou a população também não se interessa? A gente não pode só culpar um lado. Como é que é isso? Não, tem duas coisas. Tem a dinâmica, né, a forma como as coisas acontecem, e a gente percebe, assim, eu trabalho com planos locais, né, com planejamento, assim, de bairros. Muitas vezes, quando você chama, a gente tem que trabalhar e a gente busca trabalhar com a participação das pessoas. Mas tem bairros que são mais organizados, que a população tem ideia, assim, de do que é o interesse coletivo. Outros se preocupam, assim, com mais questões individuais, assim, não quer podar uma árvore, quer que tire alguma coisa da frente da casa dela, se preocupa mais diretamente, que não é o caso, assim, do trabalho do planejamento, é uma visão mais global. Então, muitas vezes, você não consegue atrair as pessoas para a discussão do bairro como um todo. Outros bairros Gente, não. eu vou abrir um parêntese aqui de algo que você falou agora, me evocou uma lembrança de um programa feito aqui. Foi um programa nada a ver, mas que mexeu assim, aquilo mexeu tremendamente comigo. Foi logo depois dos terremotos do Haiti. E houve muita, digamos assim, tudo quanto é tipo de grupo missionário, grupo de médicos, grupo de arquitetos, grupo de toda sorte. E o Brasil, graças a Deus, acho top isso, se envolveu e ainda está envolvido no processo de construção do Haiti. Mais ou menos um ano atrás, ou um ano e meio atrás, eu tive um programa com equipes que estão engajadas nesse processo. E um deles estava falando, era até alguém que trabalha com uma grande construtora, que estava prestando serviço brasileira, prestando serviços lá. E eles se propuseram de construir uma estrada, uma estrada asfaltada, que ligasse, não é um país tão grande assim, enfim, duas cidades principais, asfaltavam. Assim, e o trecho que estava proposto para eles, se eu não me engano, não era nenhuma coisa nada demais, era tipo assim um trecho de, sei lá, 57 quilômetros, não era uma grande... Eles não conseguiram fazer. Por quê? Porque tudo que eles faziam era embargado. O país não tem cartórios, então quando eles falam, vamos passar por essa propriedade, que eles acertavam, compravam, aparecia outro proprietário para aquela propriedade. E ele tinha um papel dizendo que era, mas era um papel, mas não tinha propriamente um cartão, sabe? Por que eu estou dizendo, nossa, o que isso tem a ver, Rebeca? Isso é uma coisa chamada civilização. Ali eu falei, meu Deus, pensa num lugar que várias pessoas se têm por propriedade. Não há ordem pública, não há interesse público comum. Isso, para mim, isso se chama civilização. Público. O grande problema é que aí vem aquela coisa da história. A gente vai pegar lá atrás toda a formação. Uma civilidade, uma organização lá, naquele sentido romano, só se entendia quando o sujeito se tornava cidadão. Porque ao receber as benesses de ser cidadão, ele obviamente brigava pelo coletivo comum. Quando o sujeito não se sentia envolvido por aquelas benesses, ele não vê o menor sentido em lutar por aquilo. Isso. Ou então ele não entendia aquela benesse no sentido do interesse comum e só queria lutar pelo seu. Porque o que acontece numa situação como essa? O recurso para aquilo veio do BID, veio do Banco Mundial. Simplesmente prescreveu. A estrada não foi construída. Tinha um recurso, uma construtora conseguiram levantar, fizeram o projeto, conseguiram o recurso, não foram lá. Os brasileiros conseguiram. Voltaram absolutamente frustrados, Rodrigo, porque não conseguiram construir. Eles precisavam daquela estrada e não tiveram. Então, como é que isso se reflete em nós? Exatamente. E quantas vezes Vai seguinte, a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já.